Amplamente celebrado como um titã do cinema que deu vida a personagens lendários como Indiana Jones e Han Solo, Harrison Ford possui uma vida fora das telas tão cativante quanto seus filmes. Apesar da fama por suas performances eletrizantes, o ator historicamente manteve sua vida privada longe dos holofotes, principalmente seus relacionamentos amorosos. No entanto, aos 82 anos, ele finalmente revela detalhes de suas experiências conjugais. De divórcios amplamente divulgados a dias tranquilos ao lado de sua alma gêmea, sua jornada amorosa se desenrola como um emocionante filme. Mergulhe na história multifacetada de seus relacionamentos passados e descubra as revelações inesperadas que ele compartilhou recentemente sobre seu casamento atual. Nascido em Chicago, Illinois, em 13 de julho de 1942, Ford cresceu imerso em uma atmosfera criativa e rica. Seus pais tinham fortes laços com o mundo do entretenimento. Sua mãe, Dorothy, havia trabalhado como radialista, enquanto seu pai, John William Christopher Ford, fez a transição da atuação para a carreira publicitária. A origem étnica da futura estrela era uma bela mistura. Dorothy era de ascendência judaica askenazita, descendente de imigrantes que se mudaram de Minsk, na Bielorrússia, enquanto John vinha de uma linhagem católica irlandesa. Essa fusão de origens culturais e espirituais distintas influenciou profundamente a perspectiva do jovem. Embora ele afirmasse em tom de brincadeira que sua religião na infância era democrata, seus pais, na verdade, lhe incutiram amplos valores liberais, priorizando uma mentalidade tolerante em detrimento de doutrinas teológicas rígidas. Durante sua juventude, o ator dedicou muito tempo aos escoteiros, conquistando com sucesso a prestigiosa designação de escoteiro de vida, que fica apenas um nível abaixo da maior honraria da organização. Décadas depois, essa história pessoal influenciou diretamente a decisão dele e do diretor Steven Spielberg de retratar um Indiana Jones adolescente com exatamente a mesma patente de escoteiro em Indiana Jones e a Última Cruzada. Além disso, Ford tinha um profundo apreço pela vida selvagem, passando um tempo no acampamento de aventura de Napoleon, instruindo escoteiros mais jovens sobre o estudo de répteis. Esses capítulos formativos destacam um aspecto de sua personalidade raramente visto pelos cinéfilos, uma disposição incrivelmente centrada, aliada a um entusiasmo genuíno pelo mundo natural. Ao se matricular na Maine East High School em Park Ridge, Illinois, o adolescente começou a explorar o mundo da radiodifusão e da atuação. Quando o campus inaugurou sua novíssima estação de rádio, sua voz teve a distinção de ser a principal transmissão para os ouvintes, e ele posteriormente atuou como o primeiro locutor esportivo da emissora antes de se formar. No entanto, seu verdadeiro despertar artístico ocorreu durante o ensino superior. Frequentando o Ripon College, em Wisconsin, para estudar filosofia, ele se tornou membro da fraternidade Sigma Nu. Na esperança de superar sua timidez inerente, matriculou-se em um curso de teatro durante seu último ano acadêmico. Essa escolha espontânea acendeu uma paixão inesperada pelas artes cênicas, levando-o a se autodenominar um talento tardio na área. Após uma temporada em 1964 atuando em peças de teatro de verão com o grupo Belfry Players, de Wisconsin, ele resolveu dar um grande salto de fé. Ao mudar-se definitivamente para Los Angeles, ele mirou conquistar o cenário cinematográfico. Sua primeira grande oportunidade surgiu através de um contrato modesto com a Columbia Pictures, marcando o início oficial de sua trajetória em Hollywood. Sua estreia no cinema consistiu em uma pequena participação silenciosa como mensageiro no filme Dead Heat on a Merry-Go-Round, 1966. Mesmo assim, seu humor afiado característico já era evidente. Reza a lenda que um executivo do estúdio criticou sua atuação, comparando-o desfavoravelmente a Tony Curtis e sugerindo que o novato não possuía o magnetismo necessário. O jovem ator respondeu com sarcasmo que um artista verdadeiramente talentoso como Curtis simplesmente atuaria como um mensageiro comum.
Embora inegavelmente inteligente, essa resposta sarcástica teria irritado a todos, resultando em sua rápida demissão do elenco do estúdio. Recusando-se a abandonar seus sonhos, o aspirante a astro aceitou papéis menores em produções como Journey to Shiloh, 1968, e Getting Straight, 1970, eventualmente conseguindo um papel no sucesso de 1973, American Graffiti. Esse projeto específico provou ser transformador, conectando-o ao cineasta George Lucas, que alteraria irrevogavelmente sua trajetória profissional. Lucas o escolheu para dar vida ao contrabandista galáctico Han Solo na obra-prima de 1977, Star Wars. Infundindo o malandro com inegável carisma e rebeldia, o ator encantou o público mundial. A lendária atuação transformou o personagem em um ícone cultural e catapultou instantaneamente o ator para o estrelato em Hollywood. Ele revisitaria esse amado universo de ficção científica em 4 filmes subsequentes ao longo de 40 anos, gravando seu nome para sempre na história do cinema. Sua fama disparou ainda mais após a estreia de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida em 1981, no qual interpretou o destemido historiador Indiana Jones. Idealizado por George Lucas e dirigido por Steven Spielberg, o blockbuster foi um enorme sucesso, com o público completamente cativado por sua atuação audaciosa. Assim como seu alter ego espacial, o professor com seu chicote se tornou uma figura cinematográfica inesquecível, levando o ator a estrelar mais 4 filmes da franquia. Embora esses 2 pilares da cultura pop tenham solidificado seu status de astro de primeira grandeza, ele expandiu agressivamente seu repertório. Notavelmente, interpretou o protagonista implacável Rick Deckard na obra-prima distópica Blade Runner, 1982, injetando à narrativa uma gravidade melancólica, uma persona que ele reviveu posteriormente em Blade Runner 2049. Afastando-se de grandes produções de sucesso, o ator buscou deliberadamente projetos que demonstrassem sua profundidade dramática. Sua atuação estelar como o investigador John Book no thriller de 1985, Witness, lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Outros destaques em sua filmografia incluem The Fugitive, 1993, Air Force One, 1997 e a adaptação de 2020 de The Call of the Wild. Mais recentemente, ele vivenciou um renascimento na carreira na televisão, estrelando o drama de fronteira 1923, além da aclamada sitcom Shrinking, da Apple TV+. Essas escolhas variadas ressaltam sua notável adaptabilidade a diferentes formatos de narrativa. Fora das câmeras, o aviador certificado utiliza sua experiência de voo para muito mais do que voos recreativos. Morando no Wyoming, ele participa ativamente de operações locais de busca e resgate, conquistando imensa admiração da comunidade. Além disso, seu ativismo ambiental é bem documentado, tendo atuado como vice-presidente da Conservation International desde 1991, o que demonstra seu profundo compromisso com a preservação do planeta. Contudo, paralelamente aos seus monumentais triunfos profissionais, seus envolvimentos amorosos geraram considerável intriga pública, incluindo 2 divórcios e vários romances breves e famosos. Começaremos examinando sua primeira experiência no matrimônio antes de alcançar o estrelato. Muito antes de alcançar o status de ídolo internacional, o nativo de Illinois era apenas um jovem profundamente apaixonado por sua namorada do ensino médio, Mary Marquardt. Talentosa artista culinária e ilustradora, ela parecia ser sua alma gêmea. Tendo-se conhecido durante essa adolescência, o afeto mútuo floresceu ao longo de seus estudos. O casal oficializou a união em 1964, dando início a um emocionante capítulo de suas vidas. Numa época em que suas aspirações de ator ainda não haviam se concretizado, Mary foi seu principal pilar de apoio.
Essa união catalisou um período de transformação para o jovem casal, que acabou aumentando a família com o nascimento de seus filhos, Ben, em 1966, seguido por Willard 3 anos depois. Enquanto o marido lutava para se firmar no mundo do entretenimento, Mary cultivava ativamente seus próprios interesses em culinária e ilustração. Ela era amplamente reconhecida por suas habilidades distintas, particularmente seu talento gastronômico, que eventualmente se transformou em uma profissão estável. Embora o aspirante a ator aceitasse trabalhos menores, o ambiente doméstico do casal permanecia estável, em grande parte devido à administração da casa por Mary. No entanto, a estreia monumental de Star Wars em 1977 mudou drasticamente a normalidade da vida deles. Da noite para o dia, sua interpretação do charmoso contrabandista galáctico o transformou em uma sensação global, trazendo consigo complexidades e sua recém-adquirida riqueza. Especula-se que sua esposa tenha iniciado a separação ao descobrir um romance ilícito entre ele e a colega de elenco Carrie Fisher. Em 1979, o casamento de 15 anos chegou ao fim, mergulhando o ator em um estilo de vida implacavelmente escrutinado. Embora Mary tenha se afastado intencionalmente dos holofotes após o divórcio, os dois criaram os filhos juntos com sucesso, que mais tarde trilharam seus próprios caminhos de sucesso, Ben no ramo da gastronomia e Willard em diversos empreendimentos. Após o fim de seu primeiro casamento, o astro seguiu em frente, embora encontrar um romance duradouro tenha levado bastante tempo. Seu relacionamento com sua segunda esposa, Melissa Matheson, começou tecnicamente em 1976, durante as filmagens de Apocalypse Now, onde ele fez uma breve aparição como Coronel Lucas. Naquela época, Matheson era uma roteirista ambiciosa que trabalhava como assistente de produção. Embora tenham sentido uma afinidade imediata, a relação platônica entre eles só se transformou em um relacionamento romântico em 1982, bem depois do divórcio dele. Paralelamente à carreira profissional de Matheson, também decolava. Ela conquistou imenso respeito na indústria por seu excepcional trabalho como roteirista, principalmente por ter escrito o roteiro de E.T., o Extraterrestre, de Steven Spielberg, uma obra-prima que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Decididos a formalizar seu compromisso, o casal se casou em 1983, consolidando rapidamente seu status como um dos casais mais respeitados da indústria do entretenimento. Ao longo de sua união, tiveram 2 filhos, um menino, Malcolm, e uma menina, Georgia. Mantiveram uma vida doméstica bastante reservada, priorizando suas respectivas carreiras e responsabilidades parentais em detrimento da exposição pública. Malcolm seguiu carreira musical, atualmente liderando a banda de indie rock The Dodos, um grupo com talento suficiente para garantir shows de abertura para lendas como Bob Dylan. Por outro lado, Georgia seguiu os passos do pai nas artes cênicas, conseguindo papéis em diversos filmes. O ator sempre apoiou fervorosamente a filha em sua luta contra a epilepsia, chegando a leiloar sua icônica jaqueta de Han Solo para arrecadar fundos para iniciativas de pesquisa neurológica. Infelizmente, o relacionamento do casal começou a se deteriorar por volta da virada do milênio. Após uma separação inicial, eles tentaram uma breve reconciliação antes de finalizarem o divórcio em 2004. Sem um acordo pré-nupcial, o acordo financeiro foi impressionante. Matheson recebeu cerca de $80 americanos e 5 milhões, além de uma porcentagem e 5 milhões, além de uma porcentagem dos direitos autorais dos filmes de sucesso produzidos durante a união, como O Fugitivo e os filmes de Indiana Jones. Embora essa separação tenha encerrado um capítulo importante em sua vida, ele permaneceu uma presença constante na vida dos filhos. Tragicamente, Matheson faleceu em 2015, vítima de câncer neuroendócrino, deixando seus entes queridos e a comunidade cinematográfica devastados. O diretor Steven Spielberg, seu colaborador próximo, relembrou com carinho o primeiro encontro deles na Tunísia,
durante as filmagens de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, afirmando que ela apareceu como uma miragem em Lawrence da Arábia, algo parecido com uma garça, descrevendo perfeitamente sua presença graciosa. O público ficou completamente fascinado pela história de amor fictícia entre a princesa Leia e o piloto rebelde na ópera espacial original, mas poucos suspeitavam da química real que surgia quando as câmeras paravam de filmar. Interpretando a princesa rebelde, Carrie Fisher tinha apenas 19 anos durante a produção de 1977, enquanto seu colega de elenco de 33 anos já era casado e pai de 2 filhos. Ignorando a significativa diferença de idade e os votos matrimoniais existentes, os dois se envolveram em um caso secreto de 3 meses. Fisher acabou revelando essas verdades ocultas em sua autobiografia, The Princess Diarist, lançada pouco antes de sua trágica morte. Em suas páginas, ela relatou as origens do caso, expressando genuína surpresa por o ator mais velho a achar atraente. O envolvimento apaixonado entre eles confundiu bastante os limites profissionais, com a atriz observando que eles incorporavam seus personagens de ficção científica durante a semana, enquanto voltavam a ser eles mesmos nos encontros de fim de semana. Ela confessou abertamente ter desenvolvido uma intensa paixão, desejando secretamente que ele abandonasse sua família para ficar com ela para sempre. No fim, a jovem atriz aceitou a dura realidade de que um final de conto de fadas como aquele era impossível. Refletindo sobre a experiência anos depois, ela comparou o caso a um encontro casual prolongado, apaixonado, porém fugaz, que durou 12 semanas. A dupla passou uma última noite juntos pouco antes do término das filmagens, permitindo que o romance clandestino se dissipasse tão discretamente quanto havia começado. Embora o protagonista tenha se divorciado de sua primeira esposa posteriormente, ele e Fisher nunca reacenderam o relacionamento físico durante as filmagens das sequências da franquia. O ator manteve-se em silêncio sobre a indiscrição, enquanto Fisher trilhou seu próprio caminho fascinante, que incluiu um casamento com o músico Paul Simon e o nascimento de sua filha, Billie Lourd, com o agente de talentos de Hollywood, Brian Lord. Voltando o foco para seus filhos, a vida familiar do veterano ator evoluiu constantemente em paralelo com sua trajetória de sucesso nos cinemas. Seu filho mais velho, Ben, se interessou por gastronomia e atualmente administra um restaurante perto do Aeroporto Internacional de Los Angeles, LAX, chamado Ford's Filling Station. Seu sucesso culinário é uma bela homenagem à expertise culinária de sua mãe, Mary. O segundo filho do ator, Willard, seguiu a carreira corporativa, tendo supervisionado uma academia e um cinema antes de lançar a marca de roupas Ludwig. Por outro lado, os filhos que teve com Matheson abraçaram completamente as inclinações artísticas herdadas de seus pais altamente criativos. Malcolm desenvolveu uma profunda afinidade pelo punk rock, lembrando com carinho de que sua primeira fita cassete foi da banda excêntrica Green Jelly, e desde então construiu um nicho respeitável na indústria musical com sua aclamada banda indie. Sua filha mais nova, Georgia, vem construindo sua própria carreira de atriz com participações em projetos como American Milkshake e True Story. O vínculo entre pai e filha se aprofundou profundamente após o diagnóstico neurológico dela, levando-o a defender publicamente pesquisas médicas avançadas. Em última análise, embora suas conquistas profissionais sejam lendárias, seu compromisso inabalável com seus familiares permanece igualmente marcante. O romance entre o icônico galã e Calista Flockhart começou em 2002, apresentando uma parceria inesperada, porém brilhantemente compatível, que pegou o público de surpresa. O primeiro encontro aconteceu durante a 59ª edição do Globo de Ouro, onde uma atração imediata floresceu entre o ator de 60 anos e a estrela de televisão, 22 anos mais jovem. Naquela noite fatídica, James Marsden, seu colega de elenco em Ally McBeal, acabou sendo o responsável por acompanhá-los, percebendo imediatamente a tensão palpável que se desenvolvia entre os dois.
Ao relembrar o evento durante uma participação no programa de James Corden, Marsden, em tom de brincadeira, assumiu parte do mérito por ter facilitado uma parceria tão magnífica e duradoura. Nos meses seguintes, o afeto do casal recém-formado se aprofundou rapidamente. Eles estrearam oficialmente como um casal no cenário internacional durante a estreia do filme K-19, The Widowmaker, no Festival de Cinema de Veneza. A dupla logo descobriu uma admiração mútua por aventuras emocionantes, principalmente pela aviação. Piloto dedicado há décadas, o ator acabou convencendo sua nova parceira a acompanhá-lo em voos. Ela confessou mais tarde que seu medo de voar, que a acompanhava desde sempre, desaparecia completamente sempre que ele estava no comando. Declarando sua absoluta confiança em suas habilidades, ela observou o quanto adorava vê-lo pilotar em seu ambiente favorito. Os passeios aéreos se tornaram um hobby compartilhado, fortalecendo ainda mais o vínculo entre eles, com o ator expressando imensa alegria por tê-la como copiloto em suas viagens aéreas. Em paralelo ao seu romance florescente, o veterano de Hollywood desenvolveu um profundo afeto por Liam, o menino que sua parceira adotou em 2001. Ele assumiu sem dificuldades um papel paterno dedicado, frequentemente acompanhando a dupla mãe-filho em passeios agradáveis, como visitas a plantações de abóboras e participação em campanhas de arrecadação de alimentos para o Dia de Ação de Graças na Missão de Los Angeles. Apreciando esses momentos em família, ele sentia profunda gratidão pela oportunidade de ajudar a criar outra criança. Durante uma conversa com a Reader's Digest, ele elogiou as excepcionais habilidades maternas de sua parceira, declarando-a a melhor mãe do mundo e expressando pura alegria por participar da criação diária de seu filho. Em 2009, após 7 anos de namoro estável, o casal embarcou em uma viagem romântica de Dia dos Namorados que mudaria para sempre o rumo de seu relacionamento. Durante o retiro, o ator surpreendeu completamente sua parceira ao pedi-la em casamento. Ela aceitou o pedido com entusiasmo e o casal oficializou a união no ano seguinte, em 15 de junho de 2010. Em vez de um grande espetáculo hollywoodiano, optaram por uma cerimônia privada na mansão do governador de Santa Fé. Presidida pelo próprio governador Bill Richardson, a cerimônia singular conferiu um toque de distinção ao casamento. Com o pequeno Liam ao seu lado, os recém-casados inauguraram com alegria a próxima fase de sua jornada familiar. Com o passar dos anos, a família prosperou, acumulando inúmeras lembranças felizes, durante a estreia do thriller Paranoia no tapete vermelho em 2013. O casal estava acompanhado da filha dele, Georgia, demonstrando lindamente a dinâmica familiar harmoniosa entre os dois. O trio estava deslumbrante. A atriz de televisão usava um sofisticado vestido prateado enquanto o marido exibia um conjunto impecável e semi-casual com um blazer escuro sobre uma camisa estampada. Os admiradores ficaram encantados ao testemunhar essa versão terna e descontraída do astro de ação famoso por sua postura ríspida, que sempre se mostrou muito mais afetuoso e acessível quando rodeado por seus entes queridos. Longe de ser um casal de celebridades convencional, a notável conexão entre eles só se fortaleceu com o passar do tempo. A base do casamento se apoia fortemente no apoio mútuo, em interesses compartilhados e numa sede insaciável por novas experiências. Hoje, eles residem principalmente em uma extensa propriedade de 324 hectares em Jackson, Wyoming, um santuário que o ator mantém desde a década de 1980. Protegidos do olhar implacável dos paparazzi, o casal desfruta do ambiente tranquilo, das paisagens majestosas e da rotina diária descomplicada. A lenda das telas frequentemente expressa sua imensa gratidão por ter encontrado um romance tão profundo em seus últimos anos, descrevendo seu casamento como emocionante e profundamente gratificante. Sua devoção inabalável à vida doméstica permanece evidente, principalmente em relação à sua orientação paterna para Liam. Desde as primeiras aventuras aéreas até o acompanhamento contínuo do menino durante a adolescência, o ator valoriza cada conquista da paternidade.
Ao refletir sobre a atmosfera que sua esposa cultivou em casa, ele certa vez comparou a criação de um filho a uma primavera perpétua, observando como cada nova descoberta injetava uma magia renovada em sua própria vida. O casal, que permanece junto, ainda frequenta eventos públicos, irradiando constantemente um profundo afeto mútuo. Um momento particularmente comovente ocorreu no Festival de Cinema de Cannes, onde o octogenário foi fotografado olhando para sua esposa com absoluta adoração. Observadores rapidamente destacaram essa troca terna, maravilhados com sua evidente paixão décadas após o início do relacionamento. Em última análise, a trajetória dele serve como um belo testemunho de que o afeto profundo não conhece limites de idade e que os relacionamentos mais inesperados muitas vezes geram os laços mais fortes. Conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal, o lendário ator chocou a todos ao falar abertamente sobre sua jovem esposa. Em entrevista à revista Hello, ele discutiu a profundidade do relacionamento, afirmando que a paixão romântica continua sendo uma das experiências mais emocionantes da vida, e acreditando firmemente que ela pode surgir independentemente da idade. Como mencionado anteriormente, a conexão inicial entre os dois começou no Globo de Ouro de 2002, impulsionada por um pequeno incidente com uma bebida derramada que dissipou qualquer constrangimento. Felizmente, o vinho derramado não afetou a atriz, que mais tarde esclareceu que os dois já estavam em uma conversa profunda havia quase meia hora antes do acidente. Aquele desastre fortuito com a bebida é apenas a ponta do iceberg da dinâmica maravilhosamente excêntrica entre eles. O fascínio do público frequentemente se concentra na considerável diferença geracional entre os dois astros, visto que ele tinha 60 anos e ela 38 quando se conheceram. No entanto, a atriz afirma veementemente que a diferença de 22 anos é totalmente irrelevante para o dia a dia deles. Ela já admitiu, em tom de brincadeira, que se esquece constantemente de que ele é mais de 2 décadas mais velho, observando também, em tom de brincadeira, que ele parece incrivelmente jovial e adorável quando acorda. Essa abordagem descontraída em relação às diferenças cronológicas ilustra perfeitamente o quão trivial esse número é, na verdade, para o sucesso da parceria entre os dois. Igualmente notável é a profunda conexão que o ator cultivou com Liam. O bebê tinha apenas 6 meses de idade quando o ícone de Hollywood entrou em sua vida, trazendo uma onda totalmente inesperada de alegria paterna para o astro veterano. Coincidindo com seu casamento em 2010, o ator adotou oficialmente o menino, consolidando uma dinâmica incrivelmente forte entre pai e filho. Em entrevista franca à revista Parade, o artista veterano admitiu que, embora nunca tenha imaginado que passaria pelo processo de adoção, considera a responsabilidade uma enorme honra. Sua disposição em apoiar uma mãe solteira e ajudar a criar seu filho destaca a profundidade de sua dedicação, integrando-se sem esforço a uma unidade familiar que ele jamais imaginou construir tão tarde em sua jornada. Optando por não seguir um cronograma apertado, o casal namorou por quase uma década antes de realizar seu casamento secreto no Novo México. O local escolhido foi bastante inusitado. Eles se casaram diretamente no set de filmagem onde o ator estava gravando o faroeste de ficção científica Cowboys e Aliens. Trocar votos durante uma filmagem em andamento é algo atípico para celebridades de primeira linha, mas combinou perfeitamente com a discrição do casal. O evento minimalista foi legalmente autorizado por um amigo pessoal, o ex-governador Bill Richardson. A lista de convidados exclusiva consistia apenas na esposa do político, Barbara, um assessor político e o filho de 9 anos, Liam. Curiosamente, o diretor do filme, Jon Favreau, não fazia a menor ideia sobre a cerimônia improvisada. Ao descobrir a notícia, o cineasta presenteou os recém-casados com uma panela de fondue, um presente maravilhosamente bizarro em homenagem à sua união discreta.
Ao rejeitarem os espetáculos grandiosos típicos das elites do entretenimento, o casal reafirmou seu desejo por uma existência simples e íntima, independentemente de sua enorme fama. Embora as aparições públicas do casal frequentemente demonstrem a química eletrizante entre eles, um pequeno inconveniente ocorreu durante o Festival de Cannes de 2023. Presentes no prestigiado evento para promover Indiana Jones e o Relógio do Destino, os organizadores, inexplicavelmente, os acomodaram em fileiras separadas. Em meio a uma ovação de pé estrondosa, o ator percebeu que sua esposa estava sentada atrás dele. Embora visivelmente divertido, simplesmente ignorou o erro logístico. Ele compensou a pequena gafe na estreia em Los Angeles, aproveitando seu tempo no palco para prestar uma homenagem profundamente comovente à sua companheira. Expressando imensa gratidão, ele creditou à sua amada esposa o apoio incondicional ao seu trabalho e o incentivo às suas ambições mais ousadas. Ao declarar publicamente que ela deu profundo significado e propósito à sua existência, ele consolidou inequivocamente a magnitude de sua devoção. Fundamentada em profundo respeito, a extraordinária história do casal prova que rejeitar as normas de Hollywood pode gerar os resultados mais belos. Observadores notam constantemente a alegria palpável e a profunda conexão que o casal demonstra em suas aparições públicas, frequentemente flagrando o veterano ator olhando afetuosamente para sua esposa. Um momento particularmente viral ocorreu durante uma recente cerimônia de premiação. Enquanto a plateia se levantava para aplaudir, as lentes capturaram o galã encarando sua parceira com profunda reverência, provando ao mundo que o vínculo entre eles só se fortalece com o passar dos anos. Apesar dos 22 anos que os separam, eles mantêm uma relação maravilhosamente leve e divertida, uma dinâmica que o ator frequentemente destaca ao falar sobre a sorte que teve em encontrá-la. Como você vê o romance duradouro deles e sua bela evolução ao longo das décadas, especialmente considerando a diferença de gerações e as trajetórias profissionais distintas? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas análises aprofundadas sobre histórias fascinantes de celebridades.